Bom, na nossa pauta agora vamos falar das pesquisas eleitorais. Hoje foi dia de pesquisas, né? A principal delas, né? Tem uma nova rodada de pesquisa saindo de hoje até domingo, né? Depois digamos assim, do encerramento oficial, né, das inscrições. E a pesquisa que ganhou destaque hoje foi a pesquisa Datafolha, né, que mostrou um avanço de Bolsonaro em relação, diminuindo a diferença em relação a Lula, né. O pessoal procurou apresentar de que o avanço é mais lento do que se previa, né, mas o fato né, há variações aí entre os vários institutos de pesquisas, mas o fato é que todas elas estão indicando uma tendência de crescimento da candidatura do Bolsonaro, né? Eu destacaria os dados da pesquisa espontânea, onde a diferença se situou aí na faixa de 12%, com o Lula tendo 40% das intenções de voto e Bolsonaro 28%. Né? Isso na pesquisa espontânea, aquela que supostamente, né, dando alguma credibilidade que não merece muito, né? Quando os candidatos não são apresentados ao eleitor, é perguntado para ele simplesmente se a eleição fosse hoje, em quem o senhor, a senhora votaria. Então, nesse caso aí, a diferença, Lula alcançaria a casa dos 40%, Bolsonaro 28%, Ciro Gomes 2% e Simone Tebet 1%, né, segundo o Datafolha. A gente sempre destaca que a gente, de maneira nenhuma, nós damos crédito, né, que as pesquisas elas são um instrumento principalmente de campanha eleitoral, né, não são um termômetro, ou pelo menos é um termômetro com aquela barrinha de mercúrio, né, bastante manipulada, né, e atendendo sempre a interesses de quem paga a pesquisa, de quem realiza e de quem divulga a pesquisa, né? Então, por isso, a gente tem que dar um crédito limitado a essas avaliações, mas o importante é verificar qual é a tendência que a gente tem visto nos últimos dias, né? E todas as pesquisas têm procurado, né, induzir, apontar, né, que há um crescimento do Bolsonaro, que o crescimento ainda seria supostamente relativamente pequeno, né, mas apontando que Lula, por sua vez, estaria hoje, na maioria das pesquisas, há pesquisas de todo tipo, né, e de todo gosto, para quem pagar. Se eu encomendar uma pesquisa, tivesse recursos para encomendar uma pesquisa aqui, seria capaz de alguma pesquisa que a gente contratasse indicar que a gente está até o PCO, que eu estou na frente na eleição para o Senado, né? As pesquisas têm essa particularidade. Então, tem pesquisas que já apontam que o Bolsonaro está na frente, né? E tem pesquisas que apontam que o Lula aumentou. Mas, na média, né, e principalmente nos grandes institutos, vem se mostrando uma tendência de estacionamento, digamos assim, do Lula, né, dele oscilar na margem de erro e de um crescimento não ainda muito expressivo do Bolsonaro, né? Como a gente tem destacado, essa tendência, do ponto de vista da situação política, corresponde a uma etapa provisória. Qual é a etapa, né? É a etapa que continua em vigor, né, que é uma etapa muito comum nas últimas eleições que a gente vem tendo no país, de reforçar a ideia do Bolsonaro como um espantalho, né? Um espantalho, um mal, um demônio a ser vencido, né? E ainda nós não chegamos naquela etapa da imprensa dizer que o Lula não é capaz de ser o anjo que vai conseguir derrotar Bolsonaro, né? O que, inclusive, as pesquisas estão procurando já há muito tempo mostrar é que tem uma situação de impasse, né? Hoje me chamou a atenção um desses pseudos analistas. Ele foi responsável pela campanha de marketing do Geraldo Alckmin na última eleição. E, numa matéria publicada pelo Estadão, esse senhor dizia o seguinte, que essa tendência à polarização entre o Lula e o Bolsonaro, e o acirramento, isso aí não ajuda o Lula. Que o melhor seria o Lula apaziguar, acalmar a situação. Veja que esse senhor, ele entende muito
Ele é uma pessoa que entende bastante, porque na última eleição ele, porém, foi responsável pelo marketing do Alckmin, que teve menos de 5% dos votos nas eleições. Mas, né, nas páginas do Estadão, ele se dá o direito de dar conselhos para o Lula, dizer o que o Lula deve fazer. Né? Se o conselho dele fosse tão bom, ele teria feito o Alckmin ganhar as eleições em 2018, coisa que nem de longe, né, ele não passou nem perto. Mas agora, a indicação, quer dizer, as pesquisas e os analistas procuram induzir os candidatos a ter um determinado comportamento que, não por coincidência, né, é aquele comportamento desejado pela burguesia, pelos grandes capitalistas, né, que querem que o Lula fique parado, né, que fique aí, como vem sendo a campanha na primeira semana, já mostrou uma tendência de ataques, de calúnias, né, contra o Lula, né, e que o Lula assista isso aí docilmente, né, que não evite a polarização e, quem sabe, né, com essa situação se abra espaço, né, esse é o grande sonho dos grandes golpistas, para uma candidatura que sirva para, quem sabe, unificar o país. Ou, né, não havendo essa possibilidade, a gente vai ver aí a burguesia tentando pressionar cada vez mais a candidatura do Lula na defesa dos seus interesses, ou, né, se bandeando, como aconteceu em 2018, para o lado da campanha do Bolsonaro.